Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Iliushin, do IFC Campus Luzerna, e hoje nós temos aqui a satisfação de assistir às apresentações dos alunos das disciplinas Gestão de Projetos e Empreendedorismo, dos cursos de Engenharia do IFC Campus Luzerna, Engenharia Mecânica e Engenharia de Automação, que se empenharam aí nas últimas 6 semanas na elaboração dessas ideias, fazem parte do nosso projeto financiado pela FAPESC, chamado Laboratório de Educação Empreendedora, IFC Campus Luzerna. Então, são ideias relativas a novos processos, produtos ou serviços de base tecnológica. São ideias originais dos alunos, né, evidentemente. Nós, como professores, apenas auxiliamos aí a estruturar as ideias e a realizar as pesquisas que precisam ser efetuadas, né, para melhorar a ideia. Nós ainda estamos na fase inicial, ainda teremos aí até o mês de julho para construir os protótipos da maioria dessas ideias no nosso laboratório IFMaker Luzerna. E hoje é uma etapa importante, que hoje é justamente a apresentação dos pitches desses negócios, né? Então, eu conto aqui honrosamente com a presença do meu amigo professor Eduardo Butzen, diretor do Campus Luzerna, professor da mecânica, e sua pós-graduação em automação, né, comandante? Então eu peço ao professor Butzen aí que faça suas apresentações aí, né? Saudar os estudantes. Vamos com a câmera aqui, que aí fica mais fácil, né? Boa noite a todos. É uma satisfação participar desse momento, deixando um pouquinho as atividades administrativas de lado, voltando, resgatando as funções de professor, que, na verdade, nunca saem da nossa veia, né? Eu sempre brinco porque eu estou na condição de diretor e isso é passageiro, mas, na verdade, eu sou mesmo concursado como professor, e nesse lugar é que eu me sinto confortável. Então, de antemão, já agradeço a todos os alunos, estudantes aí que conseguiram chegar nessa etapa, pois estão aqui prestes a apresentar, porque já suaram a camisa, já, né, usaram todo o seu conhecimento para apresentar algo inovador, para que a gente consiga, quem sabe até, né, estruturar uma proposta que ultrapasse as barreiras físicas aqui da nossa instituição. E para isso a gente dá todo o apoio também. Então, de antemão, sucesso a todos, espero que tenhamos uma noite muito profícua aí nas apresentações que começam agora. Pessoal, então, para a gente não perder mais tempo, vamos iniciar agora a apresentação das ideias com a dupla Giovana e Brena. Boa noite a todos. Boa noite. Você já tem condição de projetar na tela? Sim. Então fique à vontade aí. Tá aparecendo aí? Sim, aparecendo perfeitamente. O Breno tá aí? Sim. Então, boa noite a todos. Eu sou a Giovana, minha colega a Brena, e a gente vai apresentar para vocês hoje a nossa ideia de negócio, que é da disciplina de gestão de projetos com o professor Iliushin. Pelo amor de Deus. Se eu tirar? A nossa proposta é o website Como Fazer, e ela é uma plataforma. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu tenho que vir aqui habilitar. É porque eu desabilito o som. Baseado na faixa etária acima de 60 anos, vem crescendo.
Segundo dados do IBGE, em 2050, os idosos vão responder mais de 29% da população. E o idoso, diferente de uma criança, ele tem receio, né, de operar com tecnologias e no próprio smartphone, né, uma criança ela já aprende desde pequena, principalmente a nova geração, não tem medo de errar, né? E o idoso é mais cauteloso, ele tem medo de quebrar, fazer algo errado no smartphone, no computador, e ele acaba deixando de lado, né? Então, segundo uma pesquisa feita na UFPR em 2015, 24% dos idosos declaram que têm medo de utilizar novas tecnologias e 40% têm receio de identificar o aparelho. E uma pesquisa também feita em São Paulo, em 2020, mostra que 72% dos idosos maiores de 70 anos nunca nem usaram smartphone. E não só idosos, né, pessoas velhas também, né, que tinham dificuldade, não só acima dessa faixa etária. Então, a solução para essa questão de estresse seria dar uma adaptação para essas pessoas, uma interface simples e pequena, o melhor de nós colocando. Esse caso de uma das dificuldades das pessoas com educação, para centralização e responsabilidade. E o sistema de funcionamento da inteligência artificial é uma característica cognitiva digital mais constantemente dificuldade. A gente pode falar também o mais possível para ser fácil e vamos falar novamente. As características de muito possível, né, da nossa movimento mais simples possível, mas utilização de alguma melhor, usar de comuns indivíduos, né? Nós vamos falar de diferentes desenvolvimentos. Então, a música para o desenvolvimento eu comprei e administrou e eu estou falando de informação da unidade. Então, deixando necessário que vocês consigam né, na disponibilidade para preparar a unidade para transformar o dinheiro. E conhecer a programação. E também estamos na atividade agora, então, unidade, então, o nosso diferencial aplicativo é que hoje em dia a gente tem muito aplicativo, principalmente para você não precisar ficar saindo de casa, principalmente devido à pandemia também, surgiram muitos aplicativos, só que para empregados é complicado, porque esses aplicativos eles até têm como você mostrar, saber como ele funciona, só que você já tem que ter um usuário, já tem que ter autenticação pública, e às vezes o idoso não tem nem e-mail, não sabe nem entrar no próprio produto para pesquisar. Então é complicado, você quer dar uma independência de ter o celular na mão, só que às vezes a pessoa não consegue nem acessar o aplicativo. E esses tutoriais, na maioria das vezes, eles são pequenos, são difíceis de entender, não tem imagens, tem vídeos. E as aplicações dos aplicativos também são geralmente encontradas com difícil acesso, até para qualquer pessoa que já tem facilidade com a tecnologia, às vezes tem dificuldade para encontrar. E a maioria dessas ideias de inovação, depois da pandemia, voltada dessa faixa etária, do idoso, a maioria também ficou muito marcada já, por exemplo, aplicativos para comprar remédios, para atividade física, aplicativos em geral, né, que tem mais facilitado para o idoso, só que às vezes nem o próprio idoso consegue acessar os aplicativos. Então, a ideia seria a gente dar essa possibilidade de nós aprender a mexer em qualquer aplicativo que a vontade dele. Até porque também a tecnologia é muito importante para essa faixa etária, para lazer, né, para independência, para estímulos, né, que podem até ajudar a memória do idoso. Com
né, que quer ser iniciado. O nosso método vai ser aprender fazendo, né? Você vai ensinar o aluno do início a instalar Java, a pagar, e junto ao aplicativo vai ficar disponível, né, que é para deixar a oportunidade de ensinar para outros aplicativos, né? Deixar os pais aprender a usar o aplicativo e realmente conectar com o nosso cliente, vamos dizer assim, do aplicativo que já aprendeu. Mas seria basicamente isso, né? E também fazer um acesso seguro, né? Um acesso seguro, porque não adianta também você dar todo essa facilidade sem segurança, né? Acredito que seria isso, então, essa nossa equipe. Estamos à disposição para dúvidas. Comandante, por favor, comandante. A minha caixa. Aqui, ó. Isso. Perdão. Meninas, parabéns aí pela apresentação de vocês. Eu não sei qual é a concorrência que vocês comentam, mas como eu sou um consumidor televisivo, eu vou citar aqui o Obabox. Tem alguma relação com alguma coisa que esse aplicativo ofereça, com alguma similaridade ao que as soluções do Obabox oferecem ao público idoso? Essa marca, enfim, ele tem um foco, né, no público de terceira idade. Enfim, ele resgata alguns equipamentos antigos com funcionalidades atuais e tem algumas linhas de smartphones já pensados para a terceira idade. Mas eu entendi assim, a ideia, acho que é muito bacana. E, como sugestão, não sei, né, se isso talvez, partindo do princípio que o usuário, né, por si só, já tem dificuldade, né, se vocês não considerariam pensar a parceria, né, do desenvolvimento dessas soluções para os aplicativos que vocês conseguirem mapear como vendidos, né, em grande quantidade para o público que seria o público-alvo, né, da abordagem que vocês estão propondo. Mas, enfim, considero a ideia de vocês muito bacana, né, ela tem uma preocupação baseada na sociedade, em problemas reais, enfim, muito bacana, parabéns a vocês. Vamos levar tudo em consideração. Agradeço aí, comandante. Eu vou me abster de fazer os comentários, né, meninas? Depois a gente conversa com mais calma, mas praticamente me contempla aí a fala do Butz. Eu vou chamar agora a próxima dupla, a Marina Caldarte. Marina tá aí? Marina tá aí, gente? Marina? Professor João Marcelo, quer apresentar, João? Sim, senhor.
Sim, senhor, perfeitamente. Joel, quer apresentar, Joel? Joel não está aí, né? Sim, senhor. Então, beleza. Fica à vontade. Um abraço. Não, Joel, o grupo dele é ele, o Isaías e o Ciro. Joel, Isaías e Ciro. Perfeito, perfeito. Não, que nós vamos dar uma oportunidade de entrada, porque temos ideia da realidade criada, tem que ser aplicada, mas está sendo de modo necessário. Então, em 2020, 554 milhões foi dado para o Parlamento, isso da característica isso equivalia na época a 75% do PIB nacional. Se a gente for trazer esses valores ao longo dos próximos anos, se nós vamos mais satisfação da carne, já entender, então, de forma que mediana, a necessidade de nessa região, é um valor de 1.100 milhões, isso seria 6,3% do total do governo do setor do país. E 3 das 20 províncias democráticas do país são o estado de Santa Catarina. Então, é bem interessante que então, por que eu mesmo pensando em mercado muito baixo? Estamos entrando ali, os mercados mesmo assim, tem muita dificuldade de das coisas. Às vezes, os bancos, os mercados, nem sempre está direcionado realmente a quem tem esse trabalho. Às vezes, ela sabe de muitas pessoas, uma pequena porcentagem das pessoas que estão sendo de propagandas de marketing, não tem que saber realmente o produto. E isso fica realmente a dificuldade da relação de diferencial competitiva, porque se você não conhece o consumidor, a gente conhece, não somente o preço do produto, mas também a experiência regional. Já que a realidade grande, para se atender, antes da facilitação antes não conseguiram, para os dados, para as empresas, eles deixam os funcionários presentes, principalmente. E a diferenciação política, importante você não só vender um produto atual, porque todo produto comprado vai apresentar a necessidade de comércio de representação do comerciário, mas sempre esse cliente novo. É importante não passar o produto específico mas para diferenciar essa etapa. Então, pode ser uma solução conectada para as pessoas da empresa e ninguém tem que ser capaz de verificar esse produto. Então, não só são básicos, as ações estão fazendo de segurança dos mercados para o apartamento do cachorro. Ele está falando que o apartamento está dando forma de milhões para os seus funcionários que estão mais atrativos, o apartamento mais tranquilo, o grupo de pessoas em áreas específicas, a criação da comunidade, as pessoas que têm oportunidades mais a fundo, se preparam para isso. Então, o sócio, eles têm exatamente já estabelecimento e a realização dessa referência para cada ano, porque se o cliente passa na frente da cada ano, ele não se sente atraído, mesmo acaba validando isso para as pessoas, sempre acaba percebendo que já que os velhos não têm o suficiente. Da mesma forma, se o cliente permanece muito tempo na frente da prateleira do produto, isso pode significar que os preços estão menores, então a produção desse setor seria interessante, ou talvez o cliente seria interessante. Características físicas do consumidor são acompanhadas, da análise seriam características físicas para identificar o consumidor no local. Se
isso aí, a gente analisar a informação que está na rua, quando você, através dessa característica física, material, comportamental, psicológica, da mesma forma que ele investiu de característica física do consumidor e você acompanha a atitude do problema. Então, a gente precisa entender que realmente essa produção prevendo a relação do consumidor, não da produção, só da relação do consumidor. E aí você encara, você consegue saber como está o fluxo no mercado, a quantidade de pessoas que estão na fila, e obviamente o dentro do mercado. Se você está na unidade de gente, já vai ter uma forma de participar vamos diferenciar da batida, porque isso não se faz outras oportunidades do seu lado, da sua capacidade de vender. Então, a gente vai ter produzido muitos custos de aplicação só que ele vai utilizar as coisas como esse mercado, a gente está tentando muito de mercado. Então, o mercado ele pode haver você deve, nós somos sempre para mudança estrutural, etc. Até porque hoje em dia os mercados estão das formas muito modernas já, negócio está muito pronto para bem passado. Então, se nós temos a capacidade de apoiar essa característica alguns clientes que seja, ele consegue muito, ele vai conseguir deixar você capitado e fazer um movimento desse consumidor. Então, e isso faz benefício para cada vez, que a gente as soluções a partir do momento que você tem um caminho consumidor mais rápido, que ele vai estar afastado, mais perfeita, você vai sinalizar as notificações, enviar para ele as estratégias, enviar para ele produtos que sabiam que ele está interessado. Então, a diferença dentro da aplicação de várias características chamada de região. Então, se você tem interessado então, só seja independente. A população dessa prateleira, com produtos novos que fossem excelentes, melhor, que fossem interessantes, então, alguma coisa é trabalhando, mas não é suficiente para gerar esse produto. Então, talvez essa questão e se a gente vai uma pergunta, vamos tentar solucionar. Comandante. Tem que desligar meu microfone, é isso. Senhores, parabéns pela apresentação. Eu só estou buscando aqui a concretização disso, né? A ideia é comercializar a informação, mas temos que ser fornecedores de data center, é isso? O áudio do computador. O microfone dele está gravando. Não, o microfone está fechado. Ah, está gravando do Meet. Está gravando do computador. Ele está respondendo. Sim, senhor. Desculpe, você pode ficar à vontade. Tá certo. Sim. Ele está gravando tudo só que está aqui no ambiente. O Meet não está presente, ele tem o microfone só. Não, mas eu bloqueei o meu alto-falante aqui. Sim, mas o microfone está gravando. Ah, tá. Perdão. Pode ficar à vontade, comandante. Conseguir otimizar, né, a sua logística, o mercado, o relacionamento dele, as normas e tudo mais. Então, esse é o primeiro toque de mercado. Já o telefone, acho que já comentava de maneira fundamental esse perfil do consumidor, a questão da dependência e tudo mais.
Mas se a pessoa tem interesse em receber mais soluções, tudo mais, ainda seria uma outra forma de uma das maiores extensões das vocês pegar uma oportunidade de saída, então vai manifestar o relacionamento da aplicativo a toda essa precaução. Então, fazendo essas sugestões, nós conseguimos receber dicas, promoções e tudo mais para levantar a Sim, perfeito. Vocês foram nevrálgicos, né, na resposta, inclusive a resposta me levou a suprimir a próxima pergunta, né, que vocês já mostraram uma preocupação aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que existe essa possibilidade de vincular esse comportamento aleatório, né, do grupo de pessoas. Aí fica o momento, então, de você ter uma interação com cada consumidor do estabelecimento que optar pelo mercado, para que ele autorize, né, a associação do CPF com aquelas imagens. Né? Então, bacana, gostei muito da ideia de vocês. Parabéns. Pessoal, eu chamo novamente a Marina. Será que a Marina está pronta aí? Marina e o grupo? Eu não ouvi, não entendi o que você falou, Marina. O senhor consegue ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Não tem problema, não tem problema nenhum. Você já tem condição de apresentar? Então fica à vontade. Sim, senhora. Sim, conseguimos. Não, para nós não. Se você puder fechar essa barra lateral aí, perfeito. Na verdade, segundo o Ministério da Saúde, 80% das pessoas que dependem, estudo, dependem exclusivamente para ter acesso ao sistema de saúde do atendimento. Então, nisso a gente já consegue ver o quanto é importante esse sistema para a população. Além disso, segundo o IBGE, no Brasil existem 60 milhões de postos de saúde. Então,
primordial que a organização da qualidade desses atendimentos seja definida nessa situação, por dar dimensão da quantidade de informações que é atingida. Então, isso a gente dá uma oportunidade para melhorar o processo de agendamento e tem que ser rápido e efetivo, porque cada vez que a gente tem notícias, esse atendimento provavelmente existem brasileiros que vão para casa sem serem atendidos. Porque antes de vocês, inclusive, já devem ter visto noticiários, notícias, alguns pacientes pudessem dar atendimento à população. E isso se deve à não utilização da organização dos atendimentos, mas não permitem que a gente encontrou um problema para ser solucionado. A partir do momento que a gente faz uma pesquisa de formulário, e esses problemas encontrados nos postos de atuação justamente facilitar essa própria quantidade das respostas para que a gente não tanto ao longo do Ministério vai ser atendido. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber que esse sistema precisa de uma priorização e organização dos atendimentos. Então, qual é essa solução? Essa solução aplicativa, onde o paciente insere os sintomas dele e através de medição tem tempo básico com o aplicativo e vai ser só necessariamente com tudo que o paciente já teve na licença de até hoje de consultas públicas. Então, esses dados conhecidos tem paciente naquela consulta e também tem histórico dele, onde sempre faz uma triagem para marcar uma consulta com o paciente e vai licença mais próxima e também licença mais reduzido. Isso é atualizado, esse tempo de espera é atualizado para os usuários, sem a gente precisar ligar no celular. Pessoal, como precisam colocar a atividade curricular. Mas não considerada essa aplicativa atualiza os dados que são submetidos aos usuários sobre o tempo de aplicação baseado na comprimento de cada consulta para cada cliente, para cada sessão que o paciente vai inserir. Então, além disso, eles sincronizam o aplicativo, eles sincronizam com o Google do paciente, para que o seu paciente possa ter todos os dados que ele precisa ali. O aplicativo Forest também. Agora sim. O aplicativo ele oferece também a satisfação, uma pesquisa de satisfação para que o paciente possa colocar no próprio solução. Como que foi esse atendimento? Então, isso relaciona tanto a unidade de atendimento quanto a formação profissional. E, além disso, o aplicativo ele vai ter uma base nos dados totalmente físicos. Sincronizando, então, os parceiros das consultas, essa vai ser disponibilizada tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde nos 5.560 municípios do país. O nosso mercado é inserido na carteira do país, então, os parceiros do país são 264 municípios, e no Brasil são mais de
5.500 Então, o grau de expansão desse aplicativo é muito grande. Então, qual seria a diferenciação do aplicativo? O diferencial é que já existem vários aplicativos no mercado, como a Agromed, a Neo, o Nubank. Ou ainda, todas as prefeituras do Brasil têm um plano de sistemas integrados, apenas 24 municípios. Então, a intenção é proporcionar acesso para o cidadão a consultas e tratamentos físicos de qualidade, rápidos e eficazes, que o paciente possa voltar para casa sem para que ele possa voltar para casa com atendimento. Não mais sem ser atendido com frequentemente, a gente vê que acontece no posto de saúde no Brasil todo. Então, além disso, não existe nenhum outro aplicativo que tenha relacionamento de histórico médico, de exames de resultados, de fichas médicas, vacinas, todo o histórico do paciente, todo o histórico médico do paciente. Não tem nenhum aplicativo que disponibilize isso para postos de saúde, para hospitais, e que justamente seja centralizado e disponível tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Então, a nossa equipe é formada por quatro pessoas, essa é mais essa, que é um mais de uma ideia para apresentar, nós decidimos que cada um apresentaria uma das ideias, mas cada escola, todos fazem parte do curso de engenharia de informação, e a tipologização de cada um. Então, o Yuri teve uma experiência profissional na indústria, ele estava cursando a graduação, e está trabalhando na nossa área de informação. Paulo, ele é formado em gestão de projetos, profissionais, e também está fazendo graduação, e alguns também têm desenvolvimento externo e também está fazendo graduação. Então, seria isso. Parabéns, Marina. Você quer fazer seus comentários, comandante? Olá, boa noite, parabéns aí pela apresentação. Vocês foram felizes aí na escolha do tema também. Essa é uma área que realmente carece de muito investimento, porque a gente percebeu agora, nesses 2 anos que a gente está terminando aí, e ter atravessado a pandemia, a importância de ter um SUS, por trás de uma população do tamanho do nosso país, mas sobretudo pelas dimensões do nosso país. Então, realmente muito feliz aí na linha que vocês escolheram. No entanto, eu não sei se vocês conhecem, se na pesquisa de mercado que vocês fizeram, ou até sobre as possíveis concorrências. Inclusive, nós temos aqui no município de Luzerna uma empresa que acho que ela tem uma solução que se aproxima do que vocês estão propondo, que é a Prixtec. A empresa que está sediada, inclusive, aqui na nossa incubadora, em Luzerna, e que tem um aplicativo já sendo comercializado com as prefeituras, cuja sistemática, eu acredito, pelo que eu entendi, ela tem uma linha muito parecida com a de vocês. E a força de trabalho que eles buscam são as agentes de saúde, que inclusive faz a inserção das sintomatologias dos pacientes, o carregamento dos exames e dos históricos escolares, dos históricos médicos, dentro da escola, só para falar em histórico escolar. E além de ter uma garantia da visita, pois eles usam já georreferenciamento na visita, o smartphone ao chegar dentro da casa do usuário, eles confirmam, estamos aqui fazendo uma visita, não é que nem a planilha, que a gente de saúde eventualmente pode sonegar uma informação ou burlar uma informação, dizendo que visitou 20 pacientes no dia e realmente não foi isso que aconteceu. Mas do que eu conheço daquele aplicativo que vocês estão mostrando agora,
eu vejo grandes diferenças, né? Então, mas assim, é uma linha muito parecida naquilo que se quer como solução tecnológica. Então, só por conta disso, e levando em conta que a Printec, ano passado, foi uma das empresas premiadas a nível nacional com inovação e tecnologia, eu acredito que vocês foram muito bem, tá? Então, parabéns e espero que isso prospere, tá? Obrigado, comandante. Agora o Douglas. Será que o Douglas está aí para apresentar para nós? Opa, boa noite. Boa noite. Sim, consigo ouvir perfeitamente. Posso abrir a máquina? Sim, senhor. Fica à vontade. Professores que me ouvem? Ouço. Alô? Alô, ouço perfeitamente, Marina. Eu estou mutado. Desculpe, eu estava mutado, Marina, mas eu te ouço perfeitamente. Então, só queria fazer um comentário com o que o professor Hudson falou sobre a frente, mas acho que eu poderia fazer? Sim, senhora, fica à vontade. Eu ia fazer antes, não sei se o senhor conseguiu me ouvir, mas sobre a frente, assim, eles têm uma linha muito parecida, mas o nosso principal diferencial é que a gente tem um esforço do paciente e disponibilidade de avaliação do paciente profissional e atenção a todas as unidades da saúde, então, esse é um grande diferencial quando o médico para ter o paciente pode ter acesso a toda a história da saúde do paciente, talvez que muitas vezes diferentes. Então, isso seria muito ótimo para isso de integrar essa informação para os atores, né? Perfeitamente. Quer responder ela, comandante? Só um instantinho. Só um instante que o professor Butzen está falando. Não, eu só queria que você confirmasse quem é Marina, Yuri. Marina, Yuri, Douglas e Hugo. Perfeito. Pode ir, Douglas. Pode ficar à vontade. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Douglas, eu vou fazer a apresentação da área de negócio. Então, a ideia é sensibilidade, tem um objetivo de alavancar que os profissionais se apoiam público-bem para a sensibilização, ou seja, do que o usuário parece sentir jogos, filmes, séries e músicas. Aqui nós estamos fazendo o mercado padrão 2020. A minha vida de 7 milhões de habitantes no Brasil, sendo um público 7% maior que em 2019. E no ano anterior, esse mercado padrão movimentou 2,3 milhões de habitantes. Então, estamos ocupados no mercado. E a gente viu que movimentou 176 milhões no ano anterior. E esses 170 milhões revertem para os milhões de pessoas, respondendo a 40% da população mundial. Então, esse dado, podemos afirmar que esse mercado ganha uma diferença da forma exponencial e da continuidade das próximos anos. Principalmente de inovação tecnológica, e esse está sendo grande para as possibilidades. Então, essa questão de comparativos do mercado de saúde mundial, comparado com os anos de 2022 a 2021, podemos demonstrar um resultado para os Estados Unidos e já tinha alcançado. A comparação de 2019, que com 70 milhões de dólares, no ano de 2021 já aumentou 170 milhões de dólares, temos um aumento de 260% no ano de 10 anos. Então, aqui na cidade de Goiânia, nós estamos atualizando também os dispositivos de integração, usados, por exemplo, essas funções de manifesto, livro de apoio para o que acontece dentro do jogo, nós vamos ter uma realidade virtual, que mostra um cenário, não dá para ele não. Então, chamamos de funcionalidade, também temos os novos jogos de série, que a gente tem conexão de jogos com inteligência. Também uma coisa assim, você tenta fazer uma coisa, mas faz uma força contrária, faz ação com o usuário.
Então, que esses sinais e como é que esse feedback para usar. E também isso que esses cenários de diferentes jogos para o mercado. Então, por exemplo, cenário, como esses cenários, por exemplo, jogo de tiro, na qual para os elementos da realidade, para receber um tiro, então vai ser necessidade natural e como esses cenários para o mercado. Como apresenta também para filmes, a pergunta que é o primeiro processo de identificar para os vezes que envolvem a unidade mais marcada, como se fosse um aqui tem um exemplo de cada de sensores em várias partes do corpo. Então, com a pesquisa aqui da diferencial climática, ele pesquisa de capacidade de modelos, que é o quadro. Então, eles são solucionar modelo de grandes fazem computação, salário, eles evoluem inovações usadas na música, para a inteligência artificial. Sim. Eles têm 4 ideias. Pode ficar à vontade aí, comandante. Olá. Parabéns novamente aí, vocês. Estou surpreso aqui positivamente. Que bacana é participar desse momento. Entendi a proposta, enfim. A minha dúvida, a minha pergunta a ideia de mesclar essa tecnologia de colegas de seção de dados com pesquisa, isso tudo, vocês imaginam que hoje já é uma etapa ofensiva, isso, a tecnologia já tem à disposição para colocar isso tudo em prática. Vocês visualizam uma saída aqui nacional ou isso seria feito fora? Mas o protótipo, fazer algo nacional mesmo. Existem produtos já desse tipo, só que é só essa implantação da capacidade para ver que a qualidade bem. A ideia é fazer uma coisa prática nacional, algo mais barato, para Parabéns. Essa realmente é uma coisa que deve ficar no nosso país como legado, sobretudo o primeiro ano, né, que nós sofremos uma pandemia, num fechamento de mercado praticamente internacional, e que até hoje alguns segmentos não se recuperaram
com relação à dependência de fornecedores de alguns países, sobretudo a China, né, nessa ideia de globalização da economia e barateamento, né, de fornecimento. Nós percebemos o quão caro é ter todos os ovos numa cesta só. Isso, o avô e a avó já diziam, que nós esperamos 2021 para aprender essa lição a duras penas, né? Então, louvado aí a iniciativa também, e espero que os investidores, as indústrias, enfim, entendam que existe possibilidade de investir em ciência e tecnologia para que esses insumos e essas tecnologias passem a ser produzidas dentro de casa e não simplesmente consumidas, né, trazidas de outros países. Então, parabéns aí pela iniciativa que está sendo. Obrigado, comandante. O Isaías, você quer apresentar, comandante? Você tem condição já de apresentar aí para nós? Então, fica à vontade. Você precisa de algum tempo? Sim, senhor. Tenta falar mais alto aí, comandante. Boa noite a todos. Eu sou Isaías e vou apresentar a ideia de negócio com um grupo composto por si, Isaías e Joel. A ideia seria a criação de uma plataforma online, o Arcamp, que ele tem variedade de terrenos rurais online. Eu vou contar uma história para vocês sobre o Joel e o seu Zé. Joel é um produtor lindo, que mora em Zé. Ele cultiva soja, trigo e milho. Mas ele tem um pequeno terreno e ele pretende aumentar sua produção. Mas como o terreno é pequeno, ele não consegue. Ele tem que buscar mais terrenos. Mas como ele tem pouco dinheiro no momento e não quer fazer um grande investimento, ele decide arrendar terras. Mas ele não encontra informação, ele busca na região, não encontra as terras que deseja, procura na internet e não encontra as informações necessárias, as informações principais que ele está procurando. Isso é uma dificuldade para ele. Já o seu Zé é um proprietário de terras em Luzerna, que ele já tem uma certa idade, e por isso ele não tem condições físicas para continuar com o trabalho agrícola. Por isso, ele decide em vender ou alugar o terreno. Mas como ele não quer se desfazer do terreno, ele pretende alugar para criar uma renda para assim seu Zé procura na região alguém que possa arrendar a terra dele. Ele tenta anunciar seu horário no local, mas não obtém, depois de meses de anúncio, ele não obtém resultado. Ele tenta na internet, mas ele não consegue encontrar informações importantes, como dados do seu terreno, dados da sua produtividade, das principais culturas. Assim, ele não consegue arrendar seu terreno, a terra fica parada, ele perde sua renda, a terra parada, ela também perde sua produtividade, perde seu aspecto físico, pois
acaba acontecendo erosão, acontecendo aparecimento de pragas e ervas daninhas. Como foi citado os problemas, o produtor não consegue filtrar, buscar as principais informações que ele deseja de um terreno que ele está buscando. E o proprietário, ele não consegue cadastrar as informações principais do seu terreno. E já existem 4 formas no mercado, fazendo compra-venda e alugando deles, de terras, de outros, de carros, mas nenhuma que cadastra as informações principais, que seja todas as informações como dados de produtividade, histórico de safras, dados de pluviosidade e dados que interessam ao produtor. Assim, sempre a Arcam pretende unir, juntar, aproximar o produtor e o proprietário. Segundo dados da EPAG, em 2020, Santa Catarina atingiu 40,9 bilhões de reais no valor da produção agrícola. E no Brasil, é o crescimento de 72% nos arrendamentos de terras. Também pode-se citar que o algodão no Brasil chegou a 90% a procura por arrendamento. Isso nos mostra que é um mercado amplo e a ser explorado. A solução que pretendemos é a criação de uma plataforma online que disponibiliza para o produtor e para o proprietário da terra o cadastro para o proprietário da terra, o cadastro de todas as suas informações do terreno de forma online e para o produtor um filtro para melhorar a sua busca por um terreno desejado. Nela, vamos constar dados como o aspecto físico do terreno, isso é a liquididade, dados sobre a última safra, histórico, as análises de solo, as opiniões de usuários, dados como pluviosidade do terreno e dados como se existem águas nascentes por perto, entre outros. Tudo isso para facilitar a busca pelo produtor e facilitar o proprietário na sua venda, no seu arrendamento do terreno. Assim, encontrando um terreno desejado, o produtor pode falar com o proprietário e depois, entrando na plataforma, é feito o pagamento e confeccionado o contrato com a assinatura digital dos envolvidos. Assim, já podendo o produtor iniciar suas atividades. Nosso grande diferencial é a avaliação feita pelos usuários que utilizam o terreno através de fotos e opiniões, dados da safra que a gente tiver. Também pode ser citar que é a descrição detalhada do terreno, que é o cadastro detalhado do terreno, e também a confecção do contrato e pagamento digital do terreno, da compra. Também para implementações futuras, pretende-se a criação de um espaço para o usuário ele pedir o financiamento e assim podendo arrendar mais terrenos. Também pretende-se a criação de um espaço para o arrendamento, o aluguel ou compra de produtos e equipamentos agrícolas. Também o arrendamento de galpões e galpões, pomares, entre outros. Também pretende-se a criação de um espaço para compra e venda de serviços ou produtos dos produtores
melhores critérios. Muito obrigado pela atenção. Podemos agendar uma conversa? Nosso grupo é composto por Leonardo de Marco, estudante de engenharia na fase, que também é empresário, tem uma startup e está habilitado para fazer negócios sobre a nossa ideia. Isaías Ricardo, sou eu que tenho conhecimento de software e programação. O nosso colega Joel, que também tem conhecimento de vendas e grande conhecimento de elaboração de equipamentos, de peças eletrônicas, e é o nosso estudante de nona fase da engenharia. Obrigado a todos. Sim, senhor comandante. Muito obrigado aí pela apresentação. Hudson. Vamos lá. Parabéns, equipe. Mais uma ideia aí que brilha o olho, porque é daquelas que vem com uma proposta disruptiva, aquilo que está vendo acontecer com um carro, com um imóvel, e agora com propriedades rurais. Então, que bom, eu não vi nada parecido com isso. Mas isso me remete aí a uma atividade histórica, que é o arrendamento de terras, Então, tem pessoas que têm mais capacidade produtiva, alguma estrutura, e outras pessoas que apenas têm a propriedade, Então, o arrendamento é uma prática comum. Mas a historinha que me lembrou aqui, ao longo da apresentação, foi de uma família muito próxima, uma família do meu pai, e que era residente aqui em Vicaré, e que arrendou terras no Mato Grosso. E ficou por 10 anos fazendo o uso dessa propriedade arrendada. Mas o que me lembra é da fase de negociação, que naquela época eles fizeram umas 4 ou 5 viagens de carro para o Mato Grosso, até que se estabelecessem as diretrizes assim, para se fazer o contrato. Então, olha o custo que foi envolvido naquela primeira experiência. Então, com toda a proposta que está sendo colocada, com os benefícios que o sistema vai oferecer, com análise de solo, enfim, talvez, não sei se isso é uma iniciativa a ser bancada pela plataforma, imagino que não, que o proprietário interessado no arrendamento coloque essas informações sem custo para a empresa, então só a intermediação que fica. Mas, parabéns aí, ótima ideia, rapaziada. Valeu. Obrigado pelos comentários. É de grande importância para nós. Sim, senhor comandante. Agora o Lucas Paludo. Está preparado aí, Lucas? Então, senta o pau.
Eu mesmo. Bom, falando um pouco sobre o problema, os automóveis, eles são o meio de transporte mais utilizados na carteira do mundo. Então, entre os lugares estacionados, volados, trens, a questão das rotas, os automóveis constantemente no meio de transporte mais utilizado pelas pessoas, eles são também, como consequência disso, também o transporte mais rápido aqui na cidade do planeta. Nós estamos vendo na Europa, com 62% da essência da emissão de gases de trânsito das automóveis. Então, isso faz uma interna e essência uma vez que os automóveis são os meios mais ansiosos desse trabalho. Na cidade de São Paulo, nós temos uma constatação de 5 milhões de carros por dia, 72 4,6% dessa emissão de jogos de carbono como estado. Nós passamos para que tem mais automóveis, justamente nesse espaço. E a gente percebe também nas questões de mercado em relação aos equipamentos. Existem as casas anônimas que falam que nós temos que ficar muito mais afastados da nossa motorista e para os passageiros tem a distância de alto tamanho, tem a distância diferente. Passagem para a distância mais interessante. Aqui é um fato, as relações altas tamanho. Como estamos trabalhando na nossa de passagem para a na qual as atividades das questões de para continentes passados, a partir da realidade da cidade de que são responsáveis por fazer essa questão de diminuir a expansão da gases da propriedade do planeta. E nós estamos fazendo mais rápido de ativação, mais rapidamente para reduzir a ativação. E a nossa solução vai se diferenciar para o sistema de qualidade inteligente, para a própria
Só que vai complementar que o nosso produto seria ele é transformado para pensar de certa forma de uma de fazer a crescência da economia daqui a 4 anos nessa mercado. Isso, eu trabalho muito com parceiro pontualmente, estou trabalhando para aumentar o impacto. Comandante. Parabéns ao Lucas e ao Igor, né? Ideias voltadas à proteção do meio ambiente também estão sempre na moda, né? Uma pergunta bem intuitiva: você tem uma ideia, né, do valor que vai oscilar o protótipo de você? Como o nosso papo é caro, os automóveis, das cartões até R$200, a nossa ideia é fazer um equipamento que não ajude esse ponto de Aí que vem a minha questão, né? Então, essa é uma proposta que se soma a uma solução que tem, né? Então, qual é a minha generosidade? É que isso encareça demais, algo que talvez não se torne viável, né? Acho que se chegar na precificação correta, isso, não tenho dúvida de que é uma solução necessária, né? Tanto para o país quanto para o planeta. Agora, os catalisadores, eles têm o seu princípio ativo ali centrado no carvão ativado, né? Então, não sei se isso é um segredo aí da proposta, mas enfim, se o elemento filtrante é mais barato, ele não tende a saturar, ou vocês estão pensando em alguma coisa, como eu disse, essa inovação, né, desse elemento filtrante aí fora a sacada, fiquem à vontade de não responder. Mas a minha temerosidade é essa, né, que vocês têm um sistema que já é consolidado, né, os catalisadores ao longo, né, das 2 últimas décadas, pelo menos, ganharam muita força e fazem parte hoje de toda a linha de automóveis em fabricação, com a diminuição, lógico, agora com a tendência dos elétricos e híbridos, mas realmente o problema maior, na minha concepção, é justamente os modelos mais antigos com tendência poluidora que é maior, né?
Então, se já existe um catalisador, que mesmo para um carro com alta, um carro antigo, como vocês falaram, existe a possibilidade de se acoplar um catalisador para minimizar os efeitos que ele gera, né? Se o objetivo é esse, eu só tomaria cuidado sempre na questão da precificação, né? Talvez isso e a gente sabe que boas ideias são sempre bem-vindas, mas daqui a pouco o custo que ela chega talvez seja o impeditivo. Mas de qualquer forma, parabéns aí pela proposta de vocês. O catalisador, essa oportunidade, ele não informa autonomia das cidades, só as estações que vão cuidar das soluções e as cidades. Informação que também através da visita técnica, Então tá resolvida a questão, né? Então eu agora passo a palavra para o Gabriel Ferronato. Será que você vai conseguir apresentar aqui? Não sei se vai gravar aqui, né, Isaías? Será que a voz dele chega aqui? Sim, senhor. Sim, senhor. Vou fazer isso. Vou deixar no... Tenta falar mais alto, levanta o peito assim, fala alto. Beleza? Fica à vontade. Desculpe. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Ferronato. Vou apresentar aí uma ideia de negócio, que é o Easy-Auto. Basicamente, é uma plataforma para tornar fácil o registro de horas de serviço em diversas empresas diferentes. Como isso acontece? Algumas empresas são especializadas em fazer manutenção ou em prestar um serviço terceirizado e elas atuam em diversas empresas diferentes. Os seus funcionários atuam em diversas empresas diferentes e por isso cria-se a necessidade de manter um registro de horas, né? E quando o serviço é ofertado por hora, manter o registro dessas horas para facilitar na organização e no registro mesmo dos dados, para que a administração da empresa saiba quantas horas foram trabalhadas e assim facilitando a cobrança do serviço e também até a parte de pagamento de salário para o funcionário, né, para manter as horas do funcionário em vista, né. Primeiramente, no Brasil, a gente tem 25% da mão de obra terceirizada, aí seguindo os dados do IBGE, são cerca de 1,3 milhões de empresas, que geram mais de 12 milhões de empregos e movimentam cerca de 1,8 bilhões por mês de reais com os serviços terceirizados, né? Qual que é a solução, então? A solução é criar uma plataforma para fazer esse registro e manter a organização desses dados, né? Primeiramente, um aplicativo que pode ser baixado nos celulares dos funcionários ou nos celulares da empresa, e esse aplicativo faz com que o funcionário que está trabalhando numa empresa consiga de maneira fácil registrar as horas de trabalho, as viagens, os dados da empresa e também fazer uma rúbrica, uma assinatura, uma conferência
de um responsável da empresa para tornar esses dados válidos, né? Para que eles tenham uma validade para organizar, né? E a outra parte da solução é criar uma plataforma que pode ser web ou um software para o computador mesmo, que aí já é para a parte da empresa fazer a leitura dessas horas que foram registradas e assim podendo organizar todas as horas trabalhadas nas diversas empresas, consultar essas horas e, por fim, até gerar relatórios de horas de serviço que podem ser usados para fazer a cobrança do serviço nas empresas, né? Então, o software vai apresentar aí as planilhas prontas e ele vai ter uma oportunidade também de gerar os relatórios de hora já prontos, né? Aqui na imagem eu só coloquei um exemplo. Esse aplicativo já tem um protótipo que eu desenvolvi. Então, ali só tem uma das telas do aplicativo, né, que é o resumo do que foi colocado, né, no aplicativo, né? Quando os funcionários trabalharam, né, no caso eu criei meu nome ali, o cliente, o projeto que foi trabalhado, até quando esse projeto foi executado, as horas de viagem, né? Se você coloca as horas de viagem e transporte, você tem que colocar aí também, né? E as horas de serviço que foram trabalhadas e a descrição do que foi feito na empresa, né? Então, qual é o diferencial desse produto, né? Hoje em dia, existem algumas empresas que elas têm alguma coisa para registrar as horas desse tipo, né? De ir no cliente, de pegar as informações do cliente e registrar nos bancos de dados, mas geralmente isso aí é feito de forma interna em poucas empresas, né? E essas empresas acabam mantendo para si o software, né? Então, a ideia desse produto é realmente fazer com que ele seja disponível para que qualquer empresa possa utilizar e que essa empresa consiga customizar tanto o aplicativo quanto a plataforma para que ela consiga colocar as suas informações e deixar da maneira padrão que a empresa quer trabalhar. Ou seja, por exemplo, no relatório que vai ser gerado, a empresa coloca a sua logo, ela define como vão ficar os campos que vai gerar o relatório, e aí ela consegue fazer isso tudo de forma customizada, né? E além disso, o software, além de tornar fácil essa parte para gestão das horas nas empresas e o registro dessas horas para a cobrança, ela ainda tem a facilidade de servir até como um cartão fundo para os seus funcionários, né? Porque ele consegue registrar suas horas de serviço mesmo sem precisar ir até a empresa, não precisa evitar bater no cartão para lá e para cá, né? Ele facilita muito mais isso aí. Quem está desenvolvendo o projeto sou eu, Gabriel. Eu sou estudante de engenharia de controle de automação e eu tenho o curso técnico de montagem e manutenção de informática e eu tenho experiência de 5 anos na área de tecnologia e automação aí na indústria. E é isso aí. Perfeito, comandante. Quer falar? Parabenizar, Gabriel, pela ideia também. Como se fala, tecnologia e inovação não necessariamente significa extrema complexidade, se tratar de, né? Basta ter uma ideia, um problema, e quando você encontra a possibilidade de trazer para o mercado uma melhoria significativa em serviço, você está colaborando para realmente
melhorar a competitividade. Então, aqui você com certeza está fazendo com que pelo menos 2, 3 pessoas em cada ponta, né, da relação comercial aí se deixe, né, de estar colocando um esforço significativo para uma operação que só diz respeito ao tomador e ao prestador de serviço. Né? Então, esse grau de automação e tudo que está vinculado realmente faz com que os custos e a competitividade de nossas empresas melhorem. Então, parabéns aí pela ideia. Agradeço, comandante. Agora o Hugo. Hugo está aí? Teve um que pediu. Teve um que pediu, né? Snowd Life falou quem é. Quem era mesmo? É o Gustavo Florencio. Quer apresentar, Gustavo? Pode apresentar. Pode ir, Gustavo. Deixa eu pegar aqui. Está aparecendo aí? Sim, senhor. Bom, meu nome é Gustavo Florencio, faço parte do Geotrack de 2019, engenharia de automação. Lá na disciplina de gestão de projetos, e a minha consciência é a primeira vez que eu tenho transformação que é iniciativa profissional e aplicar investimentos dentro dessa carteira. Quando você vai fazer a aplicação, eu tenho um investimento relacionado ao investimento e uma operação então vai ser buscando fazer esse tipo de investimento. Sempre parece basicamente uma das maiores agências que divulgam essa informação factual de finanças dentro do Brasil e do mundo. Uma pesquisa em 2020, e aí quando eu falo de cerca de até 2 meses de aplicação online, o que a gente está fazendo é de imóveis e finanças dentro do Brasil, a gente está passando mais muito tempo os valores desses dispositivos em geral, questões de finalização de comida, em geral, esse é um grande basicamente, quando você vai fazer validar uma possibilidade para treinamento quando você vai ter certeza muito maior e tem que dar para você investir. Hoje em dia, existem algumas valores que você pode investir, por exemplo, o CPD, o Tesouro de Madeira, o APD, só que você tem que usar um corretor de criptomoedas para poder fazer esse investimento de criptomoedas. Você vai fazer cada um
uma determinada informação que, por exemplo, você tem um investimento feito em bolsa. Você vai várias, por exemplo, para investimento e alguns dos alunos respondem corretamente. Então, eles vão fazer respostas, por exemplo, muito bem. Com essa pequena informação, e você vai ter que fazer muito bem. Você vai não pagar os aspectos que você já viu, os investimentos que você já tem, realizar o papel de banco, não só, e vai poder monitorar, por exemplo, no caso de criptomoedas. Você vai conseguir analisar se você já está de vender e comprar. Isso tudo apenas vai ser rapidamente. Bom, diferencialmente do motivo do produto em si, acredito que existem centenas de bons investimentos para desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, existe um app específico que dá só uma notícia de investimento. Mas essa notícia de investimento também está muito bem credenciada e gravada, onde o usuário também tem muito sobre o investimento e quer aprender mais, vai ter toda essa notícia, vai ver como é que está a investimento comercial, vai fazer e avaliação das moedas, das criptomoedas. A universidade que já tem um processo de investimento, pode fazer uma utiliza apenas uma TV para investir. Então, isso vai deixar de ter todos os vários aplicativos no celular, vai fazer com que ele tenha recursos e você vai poder investir no que você quiser. Também não é diferencial que você consegue analisar e investir nas criptomoedas junto com a renda fixa. Que hoje em dia não existe esse método. Você faz uma rentabilização que você investe no banco e você consegue chegar de tomar no mesmo tempo. Pode ser carteiras de ações e corretores financeiros. Podemos ver também que apenas 10% para realizar esse movimento hoje vai ter 5 anos de tecnologia em relação a esse investimento. E 96% dos últimos 2 anos de crescimento. No Brasil, um aumento de 100% na receita final dos fundos. Ele entra também no caso da pessoa que vende e contribui para o utilizador. Essa é uma das direções específicas que vai no momento da receita de fundos, cerca de 3% vai ter um fundo de 2020. Porque os gráficos a gente basicamente comprou também nos Estados Unidos, tem experiências específicas em expressões, a partir de diferentes projetos. Experiências também em vários pontos de produtos e operações de ciências. Também tem a professora de hoje, que é a professora de ciências e inovação da UFS, com mestrado em inovação de resultados comerciais e inovação de negócios de baixo tecnológico. Comandante. Então, parabéns. O pessoal está realmente, como falei, não está repetitivo, mas surpreendente nas ideias. Essa é uma que falo que, vamos lá, é um esforço para levar isso ao grande público, né? Até porque os investimentos popularizaram, né? Então, eu acho que ainda está uma época muito propícia aí a EPS, né? Como aquele primeiro grupo lá no começo estava preocupado lá com como fazer a operação e a entrada no mercado financeiro, né? Para muitos poupadores ainda é um mistério. Então, talvez nessa linha de forma didática eles consigam levar à frente essa ideia. Bacana, parabéns.
Então, o João Marcelo pediu para apresentar. Você está pronto aí, João? Então, fica à vontade aí, João. Ouvi sim, não estamos vendo a sua apresentação. Você precisa de um tempo extra ou você acha? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Parecendo perfeitamente. Pode prosseguir.
Comandante? Professor João Marcelo, que bom ver ele, colega, do outro lado, literalmente, né, ocupando o banco de estudante aí da nossa casa, né? Parabenizo aí pela sua ideia, né? Afinal de contas, a gente sabe, né, que numa instituição de ciência e tecnologia, você proporcionar acesso aos equipamentos, né, que enriqueçam as aulas, né, sobretudo aquelas que têm caráter prático, né, para auxiliar na fixação dos conhecimentos e, eventualmente, até para tirar algumas coisas do abstrato, né, e trazer para a aprendizagem real. A gente sabe como é importante ter equipamentos à disposição. E realmente você tocou num ponto muito central, né, que é a interação, o interesse, equipamentos hoje que tenham essa pegada tecnológica de interação e que realmente alguns equipamentos mais antigos ou estritamente analógicos ou que os experimentos, né, se tornem todos manuais mecânicos, eles talvez não despertem o mesmo interesse. Então, parabenizo aí pela tua ideia e contem com o nosso kit para levar essa ideia a cabo aí e transformar ela numa patente aí, né? Se esse for o caminho que o senhor considerar, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa e pela ideia. Sim, senhor, João. Muito obrigado aí, viu, cara? Agora, se você puder ficar até o fim com a gente aí, eu agradeço. Mas se você não puder aí, por causa da situação toda, não tem problema nenhum, tá? Mas eu agradeço de qualquer maneira. Agora o Hugo tá por aí? Cadê o Hugo? Senta o pau aí. Sim, senhor.
A atividade da ciência educacional, a gente pode falar pode fazer com os vídeos, e conectar com o aplicativo À vontade aí, comandante. Vamos lá. Bem julgo aí, essa equipe aí, tá? Sabe que a quantidade, né? A estatística ela é cruel, né? Então, ela é cruel no sentido de dizer que a partir do momento que você tem uma quantidade, dali vai sair uma ideia, né? Então, o brainstorming é uma ferramenta da administração, né, professor? Que tem esse objetivo, né? Tem muita ideia, daqui a pouco uma delas emplaca. Né? Então, com isso, parabenizo porque realmente, né? Eu falo que já fui atrás de algumas dessas instruções, né, para fazer por casa, né? E só sou muito persistente, né, com relação à atividade física, né, até que a forma que denuncia. Mas, enfim, o teu estudo de mercado aí, né, ele vai na vertente aí daquilo que pode ser uma tendência, né? E hoje em dia, você tem uma série de outras soluções tecnológicas que podem conversar, né? E essa solução que tu propõe pode ser que encontre, né, em outros dispositivos, em outros aplicativos e eventualmente em outros equipamentos que você tem. Por exemplo, o